Por que eu preciso falar do sintoma? Porque às vezes a pessoa, ela não sabe se ela está com depressão, ela não sabe se ela está com ansiedade, então ela não sabe nem por onde começar para mudar aquele cenário. Outra, ansiedade e depressão, elas vão trazer sintomas no físico. Então, por exemplo, a pessoa vai ter uma crise de ansiedade, o coração acelera, ela pensa, estou tendo um infarto. Aí o cenário dela piora, porque a ansiedade, ela já começa a sofrer por aquilo que não aconteceu. E se ela acha que vai morrer no momento que ela está tendo ali o coração disparado por causa da adrenalina que está sendo liberada devido à ansiedade, o quadro dela piora. Porque assim, meu coração está disparado, vou ter infarto, vou morrer agora. E aí, se ela já está ruim, fica pior. Então, primeiro que eu preciso que você entenda hoje é quais são os sintomas da ansiedade, quais são os sintomas da depressão. Então, são as duas coisas que eu quero que você hoje entenda com clareza, para depois a gente seguir adiante. Então, vamos lá. Quais são os sintomas da ansiedade? Sintomas da ansiedade. O que eu vou citar não significa que você tenha todos os sintomas, certo? Mas você possivelmente, se tem problema com ansiedade, você tem uma boa parte desses sintomas. Marcelo, eu não tenho, mas eu estou vendo que meu filho tem, que minha filha tem. Ótimo, então você está identificando, não em você, mas está identificando um familiar seu. Então vamos lá. Quais são os sintomas que a pessoa ela desencadeia quando ela tem um quadro de ansiedade? Em muitos casos, tá? Marcelo, mas eu não tenho esse, mas eu tenho aquele. Quais são os sintomas? Um deles, insônia. Então, o que acontece com as pessoas, não é uma regra para todo mundo, mas a maioria das pessoas tem dificuldade de dormir. Então, você vai para a cama, deita a cabeça e fica 1000 pensamentos girando. E aí esses pensamentos, eles não deixam você dormir, ok? Outro sintoma, irritabilidade. Pessoas ansiosas, não é uma regra, mas em muitos casos, pessoas ansiosas têm dia que elas nem se suportam. Então, qualquer coisa deixa elas descompensadas. Isso é descontrolado. Então, outro sintoma. Outro sintoma, impaciência. Você acha que as pessoas são lerdas. Você pede uma coisa para o marido, ele não faz no seu tempo. Ai, que lerdeza. Você pede para um filho, não faz no tempo. Misericórdia. Então, você está sempre associando o comportamento das pessoas com lerdeza. É uma outra característica de quem tem transtorno de ansiedade, certo? Então, você tem impaciência, certo? Você fica irritabilidade, irritação. Você fica intolerante também, você não tolera. A pessoa fez alguma coisa desse tamaninho, vira gigantesco. Então, muitas vezes, a pessoa fica nesse quadro por causa da ansiedade. Outra característica, tensão muscular. Então, parece que alguém montou aqui nas costas dela. Tem um peso nas costas que ela está sentindo, um peso enorme. Então, ela está achando o seguinte, caramba, parece que alguém montou em cima de mim. Tensão muscular. O coração parece que vai sair pela boca, acelera o coração e você pensa, estou tendo um infarto. Às vezes a pessoa corre para o hospital, faz um exame, chega lá, faz um eletro, não tem nada. Queimação no estômago é um outro sintoma muito comum em quem tem problema com ansiedade. Sente aquele desconforto, aquela queimação. Dores nas juntas. E outros problemas que podem estar associados, não é uma regra, mas pode estar associado à ansiedade, úlcera nervosa, fibromialgia, enxaqueca. Então, existem outras enfermidades que não é uma regra para todos, mas muitas vezes está relacionado à ansiedade. Marcelo, como é que você identifica? Você trata a ansiedade e esses problemas desaparecem, ok? Também a pessoa pode desenvolver outros problemas, pressão alta e assim por diante. Então, esses são os sintomas. Tem outros? Tem, mas esses são os principais. A pessoa também pode ter tontura, vista fica embaçada, sudorese, mão fica gelada, são sintomas que a pessoa tem. Pessoas ansiosas, elas têm uma mente projetada para o futuro. Então, quem tem ansiedade sofre com o futuro. Amanhã eu tenho uma reunião, você já não dorme direito hoje. Amanhã você tem um encontro, já fica angustiado hoje. A semana agora você tem que pagar uma conta, já está sofrendo hoje, certo? Então, pessoas ansiosas, normalmente, elas sofrem com o futuro. Além da questão da ansiedade, tem também agora quem tem um quadro depressivo. Quais são os sintomas, os principais sintomas de quem tem depressão?
Pessoas que têm depressão, elas também têm problema com insônia. Só que na maioria das vezes a insônia é na madrugada. Então ela dorme e acorda de madrugada e perde sono. Então, em muitos casos, a insônia da depressão ela vem na madrugada. A insônia da ansiedade vem na hora de dormir. Tá ok? Bem, outro sintoma da depressão, vontade de isolamento. Não quero ninguém, não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém, não quero me correlacionar com ninguém. Característica da depressão, vontade de se isolar. Outra característica da pessoa que tem depressão é perda de energia. O que significa? Ela não tem vontade de fazer nada, ela faz se arrastando. Tem que fazer o almoço se arrastando, tem que ir para o trabalho se arrastando, mas a perda de energia, o cérebro dela consome energia e ela automaticamente fica sem ânimo para nada. A questão de perder a graça pela vida. Então, assim, as coisas que ela gostava de fazer, ela não gosta mais. Certo? Então, ela gostava de fazer, hoje não gosta mais. Então, ela gostava de passear, hoje não gosta mais. Gostava do marido, hoje não gosta mais. Gostava de cuidar da casa dela, hoje não gosta mais. Então, a pessoa que tem depressão, ela começa a perder o gosto pelas coisas que antes ela tinha prazer. Ok? Tanto a ansiedade como a depressão pode alterar a questão do apetite. Então, por exemplo, pessoas ansiosas, elas podem perder o apetite e elas podem também ter compulsão, certo? Pessoas ansiosas podem ter compulsão por comer, principalmente doce, certo? Principalmente doce. No caso, o depressivo, ele tem alguns sentimentos que acompanham ele, como o ansioso também. Quais são os sentimentos mais frequentes de uma pessoa que tem ansiedade? Medo e insegurança. Quais são os sentimentos mais frequentes de uma pessoa que tem depressão? Angústia e tristeza, ok? Então, são os sintomas mais frequentes quem tem esses transtornos. Ansiedade, medo e insegurança, depressão, angústia e tristeza, ok? Tristeza profunda, que foi o meu caso. Na época, quando eu tive meu problema em 2013, eu tinha uma tristeza, assim, que às vezes você pensa em querer partir. Parece que morrer é um alívio, quando você passa por esse cenário. Então, infelizmente, muitas pessoas desencadeiam esses sintomas. Marcelo, eu não tenho todos. Ótimo, se não tivesse nenhum, melhor seria. Mas se você tem alguns desses sintomas, seja da ansiedade ou da depressão, no caso, pessoa depressiva, ela muitas vezes chega a um nível de pensar em tirar a própria vida, né? Pensa em tirar e morrer. Eu vou dizer para você o seguinte, o que caracteriza que você tem um transtorno é a permanência desses sintomas. Porque insônia todo mundo tem, tristeza todo mundo tem, angústia todo mundo tem, perda de apetite todo mundo tem tudo isso. Agora, se você tem isso de forma permanente, de forma constante, então significa sim que você tem um transtorno de ansiedade ou de depressão. Marcelo, eu posso ter os dois? Pode, você pode ter os dois problemas, tanto de ansiedade como de depressão. Infelizmente, existem pessoas que têm os dois transtornos. Tem hora que ela está ansiosa, tem hora que ela está depressiva. No caso, por exemplo, quem tem TDAH tem juntamente consigo a ansiedade. Quem é bipolar tem depressão, tem ansiedade. Quem tem TOC tem ansiedade. Então, os outros transtornos, a base de muitos dos transtornos emocionais que existem tem a ver com ansiedade e depressão. Por isso que eu digo, tratou a ansiedade e a depressão, os outros problemas muitas vezes desaparecem. Ok? Então, já apresentei para vocês os sintomas.